Será que um imóvel com 45% de desconto apontado ali num processo judicial ou extrajudicial no qual ele está sendo vendido é um bom negócio? Aparentemente sim, 44% em relação ao valor de avaliação do imóvel, aparentemente é um bom negócio. Porém, há inúmeras outras questões que você deve observar. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que você tem que ter esse cuidado. O porquê que 44% de desconto em relação ao preço de avaliação de um imóvel pode não ser um bom negócio. Então, se você quer saber, se você quer entender os cuidados que você deve tomar como investidor, como investidora, nesse segmento do mercado imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar em detalhes. Mas antes de entrar no mérito da questão, vou te pedir, se você ainda não nos segue, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e ao final deixa tuas dúvidas, teus comentários aqui embaixo, nos comentários dessa postagem, que eu vou te responder através de um vídeo numa próxima oportunidade. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado, sou sócio-gestor da Soares de Azevedo Advocacia e o meu papel é aconselhar, assessorar, orientar investidores que desejam aumentar seu patrimônio aproveitando as oportunidades incríveis que existem nos leilões judiciais e extrajudiciais. Mas vamos ao que interessa. Por que um desconto de 44% em relação ao preço de avaliação de um imóvel pode não ser um bom negócio, Rodrigo? Bom, primeiro que a análise não tem que ser meramente numérica, meramente mercadológica. Você precisa entender que inúmeras outras coisas estão envolvidas ali naquela sua arrematação, na pretendida arrematação. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando a gente está comprando um imóvel de leilão, nós, diferentemente de quando compramos direto com a construtora, nós não estamos comprando um imóvel virgem, vamos chamar assim. Aquele imóvel possui história, aquele imóvel possui uma vida própria no tocante a obrigações financeiras, condomínio e IPTU, as chamadas obrigações próprio terreno, que são aquelas obrigações que acompanham o imóvel, pouco importando quem seja o dono. Então, não importa qual o CPF titular daquele imóvel, o que importa é se a dívida intrínseca àquele imóvel, inafastável daquele imóvel, será quitada ou não numa arrematação judicial. Então, esse é o primeiro ponto que faz ruir essa questão do desconto. Tá? Então, primeira coisa que você tem que analisar é: ok, 44% de desconto, 45% de desconto, mas e as dívidas? Primeiro, existem dívidas? Se existirem, qual a regra que está sendo adotada nessa alienação? E em relação à regra adotada, ainda que esteja explicitada, é uma regra válida? Simplesmente em razão do fato de eu estar comprando um imóvel cuja regra consta ali no edital, numa alienação promovida pelo banco, será que aquela regra realmente pode ser imposta a mim como arrematante? No tocante a IPTU e a condomínio, qual o entendimento jurisdicional? Qual o entendimento que o STJ tem sobre o assunto, que o Supremo Tribunal Federal tem sobre o assunto? Qual o entendimento que a jurisprudência dos estados, a jurisprudência dos tribunais regionais federais tem sobre o assunto? Então, são questões de extrema relevância. E apenas para que você tenha uma ideia, o STJ recentemente julgou o tema 1134 com aplicação repetitiva para todos os recursos que discutirem essa matéria, dizendo que, ainda que o edital em um leilão judicial tenha previsto que a obrigação do arrematante permanece em relação ao IPTU, ou melhor dizendo, que a obrigação de pagar o IPTU do imóvel é transferida ao arrematante, essa regra é inválida. O STJ declarou esta regra como nula. Portanto, um imóvel adquirido em um leilão judicial, ainda que conste no edital a obrigação que o arrematante terá de pagar o IPTU, esta regra pode ser afastada, pode ser questionada. Não pode ser imposta ao arrematante obrigações de IPTU pretérita à alienação judicial.
Ora, e quando se tratar de uma alienação extrajudicial? Quando você comprar um imóvel em um leilão promovido por uma instituição financeira, é muito comum as instituições financeiras pretenderem transferir essa obrigação, tanto de condomínio quanto de IPTU, para o arrematante. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é a maior instituição financeira nesse segmento de leilões de imóveis, ela até recentemente usava a prática de pagar o IPTU que exceder 10% do valor da avaliação, tá? Então, um imóvel de 500 mil e tinha uma dívida de 50 mil, a dívida era do arrematante. Se fosse uma dívida de 51 mil, a Caixa pagava 1.000 e o arrematante pagava 50 mil, porque os 50 mil estava ali dentro dos 10% do valor da avaliação, tá? Recentemente, a Caixa começou a lançar novos editais de leilões dizendo que ela paga o IPTU, tá? Tanto o IPTU do imóvel, o condomínio, ela continua transferindo para o arrematante, tá? Eu não sei te dizer se ela mudou essa política em razão deste julgamento do STJ, tá? Ou se foi em razão das inúmeras ações promovidas contra ela com base nesse julgamento do STJ. Porque o julgamento do STJ se ateve ao leilão judicial. Ele, ao julgar o assunto, ele julgou o assunto num recurso em um processo judicial. Então, não é uma decisão que, ao ser modulada, ela se estendeu também de forma expressa, explícita, aos leilões extrajudiciais. Ela pode ser utilizada como uma regra analógica para afastar essa obrigação, porque o regramento é o mesmo, tá? Mas a decisão em si do STJ não é expressa no sentido de alcançar os leilões promovidos no âmbito extrajudicial pelas instituições financeiras. Mas é fato que Banco do Brasil, por exemplo, e Caixa Econômica Federal passaram a lançar leilões se comprometendo a pagar a dívida de IPTU, tá? E com relação à dívida de condomínio, esta dívida só estará afastada do arrematante na hipótese de um leilão judicial e se assim estiver previsto no edital, tá? Se não estiver previsto esta regra de que o arrematante não será responsável pelo seu pagamento, a dívida de condomínio será sim de responsabilidade de quem arrematar o imóvel. Então é fundamental você, antes de olhar apenas o desconto, e investigar as dívidas. Qual a regra imposta, se há dívida, qual o tamanho da dívida, qual a possibilidade de pagamento e por aí vai, tá? Então, só aí a gente já vê uma regra que pode fazer ruir aquela margem enorme do desconto de 45%. Além disso, a gente vai ter ali, certamente, alguma reforma a ser feita no imóvel que está sendo vendido em leilão, porque a pessoa que está perdendo o imóvel certamente está em dificuldade financeira e, a depender do tempo de construção desse imóvel, a reforma pode ser maior, a reforma pode ser mais onerosa e o custo da reforma fazer ruir aquele desconto de 45%. Você vai ter ainda o custo jurídico, o custo do profissional da advocacia que você vai precisar contratar para emitir você na posse do imóvel. Tenha você comprado esse imóvel num leilão judicial ou extrajudicial. E por aí vai, você vai somando esses custos, né? E evidentemente esses custos têm que ser inseridos ali dentro daquela conta, daquela margem. Você não terá 45% de desconto líquido na compra. Então é fundamental você fazer a análise jurídica e mercadológica antes da sua decisão de arrematar o imóvel. Além do custo do advogado, do profissional que irá lhe assessorar para emitir você na posse, nos leilões judiciais e nos leilões extrajudiciais, na primeira praça e na segunda praça, ou na licitação aberta, você tem o custo do leiloeiro, né, que corresponde a 5% do valor do imóvel. Então, também é um percentual a ser considerado, porque vai afetar a sua margem
de lucro se você pretende vender esse imóvel após a arrematação. Então, são custos necessariamente vinculados ao processo de aquisição de imóvel em leilões judiciais ou extrajudiciais. Há custos invariáveis que você necessariamente vai ter comprando o imóvel nesse segmento ou não, como, por exemplo, o ITBI, a escritura, o registro no cartório de imóvel, etc. Então, isso são custos invariáveis que você não deve considerar, porque se você for comprar um custo no mercado, se você for comprar um imóvel no mercado comum, você vai ter essas despesas da mesma forma. Escritura, ITBI, averbação da escritura no cartório de imóvel, etc. Tá? Então, o que a gente está destacando aqui são os custos relacionados ao segmento do leilão judicial ou extrajudicial. Para que você entenda que olhar para o desconto em relação ao preço de avaliação é o que menos importa nesse segmento. É a informação mais simples, mais infantil, mais primária que uma pessoa pode olhar como forma de decidir se compra ou não esse imóvel. Tá? Então, muito cuidado com isso. 50% de desconto em um imóvel pode ser um grande negócio, mas não necessariamente é um grande negócio. É fundamental que você faça uma análise jurídica previamente e depois mercadológica. O nosso objetivo é ajudar, é contribuir para que você faça